para que ele cresça. E é necessário que ele cresça e eu diminua. E João Batista vai se retirando da cena, com modéstia, porque a parte dele foi bem cumprida, foi bem realizada. Qual é o nosso trabalho? Revelar Jesus para você, fazer Jesus se manifestar na sua vida, você compreender quem é Jesus e compreender quem você é a partir do batismo nas águas. Nosso trabalho é este, porque agora o próprio Senhor Jesus vai tratar da sua vida. Agora é Ele que vai cuidar de cada detalhe. Agora é Ele que vai crescer na sua vida. Ele vai crescer muito na sua vida. E João Batista diz assim, e eu quero ler esse testemunho final no capítulo 1 de João. Vá comigo, por favor. Eu vou ler o versículo 32. Aliás, deixe-me ler o 31 também. João Batista falando: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e essa é a parte mais linda do testemunho de João, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quando que João viu que Jesus é o Filho de Deus? No batismo nas águas. Quando que agora o céu vai ver que você é filho de Deus, filha de Deus? A partir do batismo nas águas. E todo o céu vai testificar isso. Então Jesus está ali com os seus discípulos e ensinando. Toda pessoa que acredita em mim, como diz a Escritura, toda pessoa que me recebe como Cristo, deve ser batizada nas águas. E os discípulos batizam. Quando eu li para você aqui o capítulo 3, versículo 22, e quando eu li também o comentário dos discípulos de João, dizendo: olha, aquele que tu deste testemunho, ele está batizando mais gente do que tu. Mas o capítulo 4 mesmo aqui de João revela, acompanhe comigo o versículo 1. E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o quê? Os seus discípulos. Jesus nunca pegou uma pessoa e falou: eu te batizo agora em nome do Pai, em meu nome e em nome do Espírito Santo. Jesus pessoalmente nunca batizou ninguém. Mas quem? Os seus discípulos. Porém, ao mesmo tempo, é como se fosse o próprio Jesus que batizasse. Porque os discípulos de Jesus, entre os quais nós nos incluímos, e quando eu digo isso, não só os pastores, mas você também, os discípulos de Jesus agem em nome de Jesus Cristo. Quando eu te batizo, quando o pastor Daniel te batiza, e os demais pastores da Paz e Vida te batizam, ou batizam pessoas, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. É como se fosse o próprio Senhor Jesus batizando. Quem está entendendo isso, diga amém. É como se fosse o próprio Senhor Jesus te batizando. Isso está bem claro agora. Então veja, Jesus prega o Evangelho durante 3 anos, acompanhado dos seus 12 discípulos. Cada pessoa que acredita em Jesus, o Senhor manda que os seus discípulos batizem tal pessoa. E os discípulos estão acostumados com esta prática. Batismo onde tem muitas águas,
Batismo dentro d'água, não com gotinhas d'água na testa, não com canequinha. Então os discípulos estão acostumados com isso. E depois de 3 anos pregando, você sabe o que acontece. A Escritura tem que se cumprir, as profecias precisam se cumprir, e Jesus Cristo caminha em direção ao sacrifício. Ele sabe que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro só tirava o pecado do pecador quando o seu sangue era derramado. Então não bastava a simples pregação e não bastava o batismo nas águas, era necessário o derramamento do sangue do Cordeiro. Então Jesus Cristo, ele vai e se oferece em sacrifício por toda a humanidade e verte o seu sangue na cruz do Calvário e morre, é sacrificado. Em seguida, ele é sepultado naquela mesma sexta-feira e o seu cadáver fica na sepultura sexta a sábado, e no domingo pela manhã acontece um grande terremoto. Um anjo desce do céu, toca na pedra que ficava na entrada do sepulcro, a pedra se move, o anjo se senta na pedra, os guardas romanos que estavam de prontidão naquele sepulcro, eles caem no chão tremendo de medo, e de dentro da sepultura, aquele mesmo que havia sido morto, que havia sido pregado no madeiro, aquele mesmo que havia dado todo o seu sangue, aquele que estava totalmente morto, ele ressuscita para a glória de Deus. Ele sai da sepultura, ele sai caminhando com seus próprios pés. Não é um espírito, não é um fantasma, mas é o mesmo corpo que morreu na cruz. E aí Jesus aparece para Maria Madalena, depois naquele mesmo domingo à tarde ele aparece para todos os discípulos. Os discípulos pensam que ele é um espírito, e eu estou esclarecendo isso para você, porque tem religião hoje no nosso século que prega que Jesus ressuscitou em espírito, e o próprio Jesus desmente essa tese quando ele diz para os discípulos: por que vocês estão me olhando assustados e espantados? Eu não sou um fantasma. Venham, toquem em mim. Porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E para provar que ele tinha substância, que era o mesmo corpo que havia morrido na cruz, Jesus diz para os discípulos: vocês têm alguma coisa aí para eu comer? E os discípulos: sim, tem um peixe aqui, um pouco de mel, me dá. E ele comeu na frente dos discípulos. Espírito come? O pessoal sacrifica a galinha, coloca lá na macumba, debaixo do poste, para o espírito, né? Faz a oferenda para o espírito, no dia seguinte a galinha está lá. Se nenhum mendigo pegou, ela está lá. Se nenhum cachorro abocanhou, ela está lá. Porque espírito não come. Jesus não ressuscitou em espírito como pregam as testemunhas de Jeová. Jesus ressuscitou em carne e ossos, com o mesmo corpo que morreu na cruz, o mesmo corpo. E ainda ele fica com os discípulos 40 dias, viu? Depois de ressuscitado, ele fica com os discípulos e com os primeiros cristãos ali, pelo prazo de 40 dias, para que as pessoas possam conversar com ele, para que as pessoas possam olhar e examinar e ver se é ele mesmo. Porque se não fosse ele, as pessoas diriam: é uma farsa, é uma fraude, não é ele, é outra pessoa. Mas ele fica 40 dias ali, comendo com as pessoas, andando com os discípulos, dormindo nos mesmos lugares que antes ele dormia, acampando nos mesmos lugares, 40 dias. E quando terminam os 40 dias, Jesus pega todo mundo e leva até o alto do Monte das Oliveiras, cerca de 500 pessoas. E Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai